com mais uma, um encontro em que a gente está falando sobre a Igreja Batista da Serra e que a gente chama de Igreja da Serra. Até porque quando nós começamos a nossa proposta, a gente criou essa nomeação por um fator que foi bem positivo na história, que é essa autonomia da igreja, essa gestão democrática e participativa, mas com o processo que a gente foi adquirindo de entendimento da comunidade, a gente foi se desligando um pouco dessa identidade denominacional, pura e simples institucional, para aplicarmos uma identidade local. Então nós nos qualificamos como Igreja da Serra por entender que, primeiro, nós estamos dentro de uma região de serra, nós estamos numa região, principalmente o bairro do Cascatinha onde nós estamos, é uma região que ela é uma região de montanhas com uma característica serrana bem própria. Eu estou numa região que é necessária, é importante para toda a nossa Nova Friburgo, porque é aqui que as principais... como é que eu vou explicar? Eu não sou muito bom nisso, mas é como se as montanhas que compõem essa região, elas fossem tão importantes, segundo um ambientalista, ela forma uma bacia, e essa bacia, né, uma bacia mesmo, ela dá condições para que as montanhas absorvam as águas das chuvas, ela segura as nuvens carregadas de águas, e aí elas se mantêm aqui para que haja um abastecimento. E aqui é que a gente tem os principais abastecimentos da região de Nova Friburgo em diante. Não que não tenha assim em outros lugares abastecimento. Mas é uma característica dessa região. Então nós estamos numa região de serra, embora a gente fale da palavra serra e a gente se utiliza de toda a região, nós nos apropriamos dessa palavra para nos identificarmos com o lugar. E é engraçado que, na verdade, nós somos conhecidos como a Igreja do Cascatinha. Isso se tornou muito mais do que a Igreja da Serra. Isso aqui é apenas uma identidade institucional, com CNPJ, com estatuto, onde a gente se utiliza desse instrumento para ter relações com o Estado, para alugar, para ter uma conta bancária, para fazer uma gestão administrativa mais organizada, prestarmos contas ao fisco, né, no caso a Receita Federal, em relação às nossas receitas. Então isso aqui é só um instrumento jurídico desse grupo de pessoas que tem entendido viver sob o padrão de Jesus Cristo dentro de uma comunidade. Eu fiz essa explicação, eu fiz essa colocação apenas para a gente poder dar prosseguimento ao que nós estamos falando de fato sobre essa compreensão da igreja que a gente tem falado aqui. Eu tenho usado esse termo igreja, mas eu já dei uma explicação. Contudo, embora eu tenha dito que essa palavra eclesia signifique movimento, ela significa movimento dentro de uma questão conceitual. Dentro de uma questão em que você olha o movimento das pessoas para se reunirem numa Assembleia Popular, o movimento das pessoas para um ajuntamento, mas esse ajuntamento não é um ajuntamento em si mesmo, em si mesmado. É um ajuntamento em que eles estão querendo discutir questões do grupo, da coletividade. Contrário ao que a gente vê de modelo hoje em relação quando a gente usa essa palavra igreja dentro do modelo institucional. E esse modelo que eu estou falando aqui, em que a gente quer colocar as pessoas dentro de um lugar, dentro de um sistema e fazer com que as pessoas trabalhem em prol desse sistema e em fazendo tarefas eclesiásticas dentro desse sistema, se nomear ou se qualificar definitivamente como igreja. Quando, na verdade, isso não significa igreja. É aquela visão que eu falei, aquele entendimento que eu falei de uma distinção entre a sinagoga e essa eclesia, essa igreja agora, que ela é feita de pessoas que saíram de vários lugares para uma assembleia, para um ajuntamento popular, para um ajuntamento público, para um ajuntamento fora, do lado de fora, e a partir dessa organização, desse ato, desse movimento, encontrarem, a partir da ação do Espírito Santo, de uma compreensão bíblica, a partir do modelo de Jesus, como que nós podemos combinar as nossas ações para que o mundo, para que a comunidade onde nós estamos inseridos, possam conhecer essa verdade, essa boa nova,
essa notícia de que eu posso viver sobre uma outra perspectiva. Eu trago essa informação e friso bastante isso para que a gente possa entender um pouquinho mais essa dinâmica do ser igreja, que é muito maior do que o fato de termos uma instituição, de termos um estatuto ou um regimento interno, que na verdade é somente para fazer uma regulamentação jurídica. Ela não serve para dizer quem nós somos, mas nós podemos dizer o que esta instituição representa, não o contrário. Portanto, eu quero mais uma vez frisar sobre essa identidade, essa identificação do termo igreja, para que a gente cresça um pouco mais nesse entendimento, porque é o que nós aqui estamos entendendo. Eu estou fazendo esse vídeo, essa apresentação, essa troca, para falar dessa Igreja da Serra, uma igreja comunitária, uma igreja com propostas comunitárias. Porque quando eu fui para essa avaliação desse termo e verificar a ação de Jesus, o caminho que Jesus fazia, né? Enquanto Jesus estava no caminho, é semelhante àquela parábola do semeador. Que o semeador saiu a semear e ele foi ao caminho. E no caminho nós fomos semeando a palavra. E é esse caminho, é o caminho que eu saio da minha casa e vou para as minhas tarefas, o caminho que eu saio de casa e vou para a rua, é da rua, do meu trabalho, da minha escola, da minha faculdade para casa. São essas relações. E o encontro de final de semana, ou um encontro dominical, ou os encontros que a gente tem durante a semana, somente deve servir, pelo menos é o que eu tenho percebido, serve para a gente nos motivar, serve para haver uma motivação mútua, para haver um encorajamento mútuo, serve para a gente fortalecer a nossa vida cristã junto com o outro e apoiarmos uns aos outros. Serve para a gente encontrar meios de interferir, intervir e influenciar com eficácia, com efetividade, com eficiência a nossa comunidade, aonde nós estamos inseridos. Eu costumo dizer que é muito fácil, às vezes, nós sermos um cristão muito bem polido, um cristão probo, um cristão honesto, ético, lá no outro bairro. Onde eu saio daqui e vou lá para a minha igreja, lá no outro bairro, lá distante, e lá eu sou um homem, sou um profeta de Deus, eu sou um servo do Senhor, eu sou tudo de bom. Mas quando eu volto para a minha comunidade, eu sou inócuo. Quando eu volto para a minha comunidade, vindo do domingo à noite ou do domingo de manhã, não importa o encontro, eu volto, eu estou na minha comunidade, eu sou inócuo àquela comunidade, eu não tenho nenhuma relação, eu não sei nem quais são os problemas da minha comunidade, eu nem me relaciono com a associação de moradores, eu nem sei como é que está o conselho de classe ou o conselho daquela escola municipal ou da minha escola particular. Os meus filhos nem estudam aqui, eu não tenho nenhum, aqui é só um lugar onde eu durmo. Existe um fenômeno que tem acontecido e esse fenômeno ele é atribuído ao crescimento e ao progresso das cidades, que tem a ver com a questão de nós perdermos a nossa identidade comunitária. Há tempos atrás você nascia e permanecia dentro de uma comunidade por um bom tempo, ao ponto das pessoas conhecerem quem é você, de onde você nasceu. Eu tenho um pouco dessa referência. Eu volto um pouco lá para um bairro onde eu tive uma vivência, uma vivência desde pequeno, onde é interessante, até o cara da mercearia conhece o nome, sabe quem é meu pai, sabe quem é minha mãe, meu avô conheceu minha avó, viu eu nascer, viu eu crescer, viu as minhas peripécias, viu as coisas que eu fiz de errado, viu tudo. E são pessoas que acabaram conhecendo uma boa parte da minha infância. E é legal você ter essas referências, porque eles olham para você, você é o Robson, filho do Malaquias e da Estela. Eu conheço o seu avô, você é neto do seu Carneiro, né? Neto da Dona Eulina. Essas referências são referências comunitárias, mas devido ao nosso desenvolvimento, nosso progresso, né, essa coisa de você ir de um estado por outro, por um concurso, ou por um trabalho melhor, por uma proposta de emprego melhor, por um desempenho profissional melhor, a gente acabou se deslocando de cidades em cidades. E aí a gente chega numa determinada cidade, a gente perde o vínculo comunitário. Porque, na verdade, isso leva tempo, isso dá trabalho, você querer estar num lugar e querer conhecer as pessoas que estão no seu lugar, que estão naquela região, que estão naquele bairro. Jesus fazia isso. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, precisamos aprender isso. Mas eu não sei falar com as pessoas. Cristão tem que aprender a falar com as pessoas. De alguma forma, você pode encontrar uma linguagem em que você abra espaço para que outras pessoas possam te conhecer.
Esse termo eclesia significa que as pessoas que estavam seguindo Jesus, elas começaram a aprender a andar pelo caminho e a reconhecer o que estava em volta desse caminho. Elas estavam andando pelo caminho e começaram a perceber o que está próximo desse caminho, o que tem nesse caminho, quais são as pessoas que estão nesse caminho, de perceber o que está rolando, o que está acontecendo, qual é a cultura, qual é a linguagem, qual é o jeito, por que essas famílias se organizam dessa forma. Não há pecado nenhum em nós nos deslocarmos, isso é um fenômeno, isso é uma necessidade. Mas eu gostaria que a gente pudesse pensar nisso. Hoje eu estou dentro de uma comunidade, inserido numa comunidade, interessado em conhecer essa comunidade, eu li a história dessa comunidade, tenho estudado a história dessa comunidade, tenho procurado me fazer essa enculturação, fazer essa imersão cultural, e tentando fazer com isenção para que ela não me contamine com aquilo que não posso me contaminar, principalmente com aqueles maus hábitos que podem prejudicar o ser cristão, né? O Cristo que deve estar em mim, que deve habitar em mim. Essa é a preocupação que nós precisamos ter. E não simplesmente queremos dar um significado, né, e dizer que igreja, eclesia, Assembleia dos Santos. Não vamos por esse caminho, vamos tentar aprofundar um pouco mais e descobrir o porquê que Jesus saca essa palavra num momento crucial do seu ministério, do seu envolvimento com a comunidade, seu envolvimento com as cidades, e a gente vê isso sendo repercutido também na vida dos outros enviados. Os 12 enviados eles perseguem essa visão, perseguem esse objetivo pelo resto dos outros lugares onde eles vão. Simplesmente eles não saem dizendo que estão com a verdade e vão impondo as mãos sobre as pessoas e vão dizendo que Jesus chegou e que Jesus te ama. Não, havia um relacionamento, havia um convívio, havia uma descoberta, havia uma procura de saber qual é a linguagem dessas pessoas. Eu parei por aqui ainda, a gente se encontra no próximo momento. E eu peço a Deus que, mais uma vez, nos ajude a entender um pouco mais sobre isso. Eu estou apenas compartilhando de algo que Deus tem dado para a gente. Valeu, até a próxima.